Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Rômulo. Alguns me conhecem de Mossoró, outros não. Pra quem não sabe, eu nasci e me criei aí na cidade de Mossoró e joguei basquetebol aí dos 13 anos aos 16 anos. Joguei 3 anos aí. Eu queria aqui compartilhar com vocês um pedacinho da minha história, algumas vivências que eu vivenciei no basquetebol de alto nível, de alto rendimento. Algumas experiências que eu acertei, outras que eu errei. E espero que talvez sirva de algum aprendizado para alguns de vocês. Eu comecei a jogar basquete aos 13 anos de idade, lá no Colégio Dom Bosco. Eu fui abordado no corredor pelo professor Rodrigues. Ele viu na época que eu era alto, que eu era grande e achou que talvez eu tivesse jeito para o esporte. Eu lembro que no meu primeiro treino eu tive facilidade com esporte. Eu lembro que eu consegui fazer a bandeja de primeira. Na época o professor Rodrigues botou 2 bambolês no chão, pedia pra gente dar a passada alternada entre eles. E eu lembro que eu consegui fazer a minha primeira bandeja. E desde então eu me apaixonei pelo esporte. Desde então eu sempre pratiquei o esporte. Eu sempre tive a minha bolazinha de basquete debaixo do braço. E passei a vivenciar o esporte mais intensamente. Aos 16 anos eu tive a oportunidade de jogar no Ceará. Eu fui morar em Fortaleza, onde me ofereceram uma bolsa de estudos integral na época. E eu tive a oportunidade de jogar pela seleção de basquete do Ceará. O professor Daniel Russo, que é um grande professor no Ceará, foi o meu técnico nessa época. E eu joguei no Ceará 2 anos, dos 16 e 17. E aos 18 anos de idade eu fui jogar no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de jogar o juvenil pelo Fluminense Futebol Clube. E na época eu estava querendo novos ares, eu queria sair de Fortaleza. E deu certo, né? Eu passei um ano jogando no Rio de Janeiro. Fui campeão lá no Rio de Janeiro esse ano, em 2010. E após um ano lá eu decidi voltar para casa. Nessa época eu pensei em parar de jogar basquete. Eu estava longe da minha família, eu estava longe de pessoas que eu gostava, que eu amava. E isso estava me fazendo... Eu estava me sentindo muito só, entendeu? E por essa razão, na época, eu decidi parar de jogar basquete. Mas eu aprendi recentemente que não somos nós que escolhemos o esporte, entendeu? Que na verdade é o esporte que nos escolhe. E essa época foi prova disso, porque eu tentei parar com o basquete, mas aquele sentimento de amor pelo esporte ainda estava dentro de mim. Graças a Deus, uns 2 anos não, um ano e meio após eu ter voltado para casa, eu estava estudando nessa época, fazendo cursinho no Colégio Gel, e eu tive a oportunidade de fazer um teste na equipe do basquete cearense, que estava montando em 2012 na época. E graças a Deus eu passei nesse teste. A partir desse ano, 2012, eu comecei a viver realmente financeiramente de basquetebol. Eu comecei a pagar o meu aluguel, a pagar a minha comida com isso. E isso fazem 8 anos. Foi 8 anos atrás isso. E desde então eu vivo de basquetebol. O meu sustento vem daí, entendeu? Eu tenho uma filha hoje, eu sustento a minha filha com isso, com basquetebol, entendeu? E pretendo ainda jogar muitos e muitos anos aí pra frente. O apoio da nossa família é muito importante, entendeu? Eu tenho que admitir que no começo da minha vida profissional, digamos assim, os meus pais não me apoiaram muito, entendeu? Meu pai preferia que eu trabalhasse com outra coisa, que eu me dedicasse esse tempo para outra coisa, entendeu? Ele não foi muito apoiador. Mas a partir do momento que as coisas começaram a dar certo, que as coisas começaram a funcionar, que eu ingressei no time do NBB, as coisas começaram a fluir e eu senti mais o apoio dos meus pais, entendeu? Eu não os culpo por não ter me apoiado logo no começo, sabe? Porque os meus pais nunca viveram esporte. Meu pai não viveu esporte, minha família não sabe o que é o esporte, entendeu? Eles sabem o que eu conto pra eles, certo? E o que eles veem, por exemplo, na televisão, quando eles assistem um jogo meu, alguma coisa do tipo. Mas até então eles não tinham vivenciado a rotina do esporte, certo? Como que funciona. Mas assim, hoje a minha família me apoia muito. Hoje meu pai fala que um dos maiores sonhos dele é ver eu realizar os meus sonhos, certo? E um dos meus sonhos como atleta
conseguir chegar na seleção brasileira. Pode ser difícil, pode, mas nada é impossível, né? Eu acredito que com Deus nós somos capazes de mover montanhas, entendeu? Então eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé no meu trabalho e acredito que tudo é possível, entendeu? Eu queria citar também um outro grande professor que eu tive, que foi o professor Alberto Bial, que ele nos dizia em vários treinamentos nossos de que tudo era possível, entendeu? De que nós somos os senhores do nosso destino. Então eu repito isso para vocês são os senhores dos seus destinos, certo? Vocês podem ser o que vocês quiserem ser, quando vocês quiserem ser, mas para isso vocês têm que se dedicar. Tempo, força, energia, mente, foco, entendeu? É tudo isso para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu tive diversos professores de basquetebol que me marcaram com seus ensinamentos, entendeu? Eu tenho alguns professores que eu devo alguns agradecimentos especiais, eu acredito assim. Um deles é o professor Rodrigues, aí de Mossoró, que foi o meu primeiro técnico, que talvez se ele não tivesse me abordado naquele dia no Colégio Dom Bosco, o esporte e o basquete não teria feito parte da minha vida, entendeu? Então eu sou eternamente grato por isso. Um outro professor que apostou muito em mim foi o professor Daniel Russo, do Ceará, que na época eu tinha 140 quilos. Eu acho que poucos pegariam um adolescente de 16 anos, pesando 140 quilos, apostando de que aquele garoto ia vingar no esporte, aquele garoto ia dar certo no esporte, entendeu? Então, devo muito agradecimento ao professor Daniel Russo, que na época me deu casa, comida, me deu a oportunidade de estudar num colégio bom, particular, me deu a oportunidade de treinar em um nível mais alto, um nível mais elevado, e graças a Deus isso foi muito bom para o meu crescimento, para a minha evolução. Eu jogo de pivô, eu comecei jogando de pivô, minha posição primária é pivô, mas após tantos anos de treinamento, eu melhorei muito o meu jogo ofensivo de frente. Então eu já teve times que eu joguei de ala pivô, já teve times que eu joguei de ala, lateral, 3. Mas a minha posição dominante, onde eu me sinto mais à vontade, onde eu conheço muito bem os espaços, conheço muito bem as reações dos meus adversários, é a posição 5. Falei para vocês, eu passei 3 anos jogando em Mossoró. Mas assim, uma lembrança que me marca bastante foi que aos 15 anos o meu professor me deu a oportunidade de jogar com um time adulto da cidade, entendeu? Eu já era grande, eu tinha um corpo grande, entendeu? Que me possibilitou isso. E pra mim isso foi muito bom, porque eu era um garoto de 15 anos, sabe, que não entendia de nada da vida ainda. E eu tava tendo a oportunidade de jogar com pessoas mais velhas, entendeu? E nós podemos aprender muito observando as pessoas mais velhas, observando como que eles agiam, entendeu? E eu lembro que no time tinha o Caveira, o Caveirão. Eu acho que esse era o apelido dele, que a gente chamava ele. E ele era muito bruto, ele batia em todo mundo, ele, sabe, pra ele não tinha bola perdida. Ele podia não ser o melhor atleta do mundo, ele podia não ter a melhor técnica do mundo, mas ele era bravo, ele era bruto, certo? E isso é importante no esporte, é isso que eu quero que vocês aprendam. Vocês podem não ser o melhor, vocês podem não ter o melhor arremesso, vocês podem não ser o melhor defensor, mas vocês têm que ser o melhor na vontade, no querer, certo? Porque a partir daí vocês podem ajudar muito o time de vocês, entendeu? Então isso foi um fato que me marcou bastante. Eu lembro desse time, eu lembro das brincadeiras fora de quadra, do jogo, eu lembro desse meu companheiro de equipe, lembro de alguns outros também, mas esse me marcou. Quais habilidades são essenciais para ser um atleta de basquete? Olha, na minha percepção, tem uma coisa que é mais importante do que tudo, certo? Uma coisa que a gente brinca chamando isso de sangue, certo? Que é aquela vontade que tem dentro da gente de ser melhor a cada dia, de fazer melhor a cada dia, certo? Eu acho que quem tem isso dentro de si, o resto a gente trabalha, entendeu? O resto a gente trabalha, o resto a gente treina, a gente tenta melhorar nossa técnica, nosso entendimento de jogo, mas isso tudo requer vontade, certo? Em uma palavra, eu diria que isso é determinação, entendeu? Então, uma habilidade essencial é ser determinado. É estar determinado a vencer, estar determinado a alcançar o seu objetivo. Outra habilidade muito importante, ao meu ver, é coletividade, pessoal. O nosso jogo é um jogo coletivo, certo? Nós podemos ser muito bons individuais, mas nem o Michael Jordan ganhou o campeonato sozinho. Todos nós sabemos disso, ainda mais agora com essa recente
série que a gente viu, The Last Dance. Outra coisa, sem dúvida, é o nosso físico. Nós temos que deixar o nosso corpo forte, preparado. Nós jogamos um jogo de contato, certo? Um jogo de muito contato. No alto nível, pessoal, o contato ele é extremo, digamos assim. O basquete em si, ele já é um jogo muito competitivo, entendeu? Então nós temos que fortalecer o nosso corpo muito para conseguirmos exercer da melhor forma as nossas técnicas do jogo. Recentemente eu li um livro, pessoal. Esse livro chama-se Cabeça de Campeão. É um livro feito pelo Comitê Olímpico de Atletas, certo? E entre outras coisas que me chamaram muita atenção, esse livro trata sobre o psicológico do atleta, como que deve ser o psicológico do atleta. Ele fala sobre um ponto muito importante que eu gostei, foi sobre a disciplina. Nesse livro ele fala que disciplina é uma rotina diária de esforço, entendeu? Que serve para melhorar o nosso foco, a nossa atenção e o nosso corpo. Ou seja, essa disciplina faz com que a gente treine o corpo e a mente, entendeu? Que é de suma importância para o esporte. Eu queria assim deixar uma mensagem para vocês aí de Mossoró, sabe? Baseado na minha experiência de vida. Eu já vivi muitos altos e eu já vivi muitos baixos. O basquetebol ele já me fez dar muitas gargalhadas, já sorri bastante com o basquetebol, mas também o basquetebol já me maltratou algumas vezes, entendeu? E eu já chorei bastante. Mas para quem ama o esporte, a gente sempre supera essas adversidades, entendeu? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês de superação, essa mensagem de adversidade. Eu sei que a gente está vivendo um momento difícil de quarentena, onde todo mundo está em casa, todo mundo está doido para voltar a treinar, a socializar. Então eu acho que a gente vive um momento onde a nossa superação ela deve ser mais forte do que nunca, entendeu? Eu queria dizer a vocês que para vocês não terem medo, entendeu? Não terem medo de seguir os sonhos de vocês. Se vocês acreditam em algo, agora eu falo não somente no esporte, mas em qualquer coisa, em qualquer área. Se vocês acreditam em algo, se vocês acreditam que tem potencial para exercer o seu melhor em determinada área, eu encorajo vocês a seguirem esse caminho, entendeu? A pensarem um pouco fora da caixa, sabe? Não pensem só em dinheiro, não pensem só em trabalhos mais, digamos, normais, comuns, né? Onde a gente só visa o salário no final do mês. Eu acho que acho que nós todos devemos visar aquele caminho onde nós somos felizes, entendeu? E eu sou feliz praticando basquete, eu sou feliz jogando basquetebol. Eu não me arrependo nem um pouco das minhas escolhas, entendeu? Eu tive inúmeras felicidades. Para quem não sabe, eu sou campeão brasileiro sub-22. Eu, juntamente com meu time, fomos campeões em 2016 em cima do time do Flamengo, lá no ginásio Paulo Sarazate, em Fortaleza. Uns 5 mil pessoas assistindo o jogo, entendeu? Então, fora isso, sou campeão brasileiro 3x3. Eu e meus companheiros de equipe fomos campeões brasileiros 3x3. Joguei um sul-americano 3x3 também. Perdemos na semifinal para a Venezuela. Conheci vários lugares do Brasil. Eu já morei em São Paulo, eu já morei no Rio de Janeiro, eu já morei na Paraíba, eu já morei em Blumenau, Santa Catarina. Eu já morei em várias cidades do interior de São Paulo, certo? Fortaleza, entendeu? Eu já tive a oportunidade de conhecer Buenos Aires, tive a oportunidade de jogar contra times da Argentina, Obras Sanitárias, Boca Juniors, entendeu? Eu tive a oportunidade de sempre estudar com bolsas integrais de estudos, certo? Eu tive faculdade de graça, eu tive colégio de graça, certo? Tudo graças ao basquetebol. Então, é um caminho que vale a pena, entendeu? Desde que dediquemos tempo, energia, foco e amor e coração, sabe? Acho que tudo que nós fazemos a gente tem que fazer com amor, com dedicação. Vocês têm objetivo, disciplinem, façam sua disciplina, certo? Trabalhem em cima dos seus sonhos, das suas metas, certo? Diariamente. Então lutem pelos seus sonhos, lutem por vocês, tá bom? Desejo tudo de bom a vocês. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar conversando, falando um pouquinho da minha história. Eu queria agradecer ao professor Franklin aí que
falou comigo, pediu para eu gravar esse vídeo, ele inclusive me deu alguns tópicos para falar. Eu preferi falar mais assim, abertamente, à vontade, contar um pouquinho da minha vida, contar como que eu sou, o que eu faço, que eu acho que a conversa flui melhor. Se porventura alguém tem alguma pergunta, alguém queira trocar uma ideia, alguém queira mandar uma mensagem para a gente estreitar esse laço, eu estou à total disposição, disponibilizo aí para o professor Franklin passar o meu contato para quem quiser, entendeu? Para a gente trocar uma ideia informal, de repente eu dou alguma dica e talvez eu até aprenda alguma coisa também. Eu acho que todos nós podemos sempre aprender alguma coisa. Eu quero desejar a vocês todos que vocês fiquem bem nessa quarentena, que passemos por esse momento de difícil, certo? Que superemos e que possamos logo retornar às nossas atividades, aos nossos treinamentos coletivos, se Deus quiser, mais fortes. E lembrem-se, o que não mata nos fortalece. Parece clichê, escutamos desde criança isso, mas quando vivenciamos isso, vocês verem o poder que essas palavras têm. Pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez por tudo. Tamo junto. Se Deus quiser, isso tudo aí vai acabar e a gente vai estar jogando o nosso basquete que a gente ama. Valeu, força para todo mundo. Olá galera, falar do Rômulo sempre é uma satisfação, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo em 2005, no projeto do Colégio Dom Bosco. O Rômulo apenas com 13 anos de idade se destacava, né? Devido à sua estatura, um garoto com 13 anos, com 1,92 m, e ele se destacou não só aqui em Mossoró, mas no primeiro Germes que nós participamos em Natal, apenas com 6 atletas, né? E hoje ainda continuo acompanhando o seu trabalho, né, a sua dedicação, com seus treinamentos, agora mesmo em tempo de pandemia. Então eu desejo boa sorte, que Deus continue te abençoando e que continue sendo humilde como sempre, em busca dos seus ideais, em busca dos seus objetivos. E tenho muito orgulho de ter sido o seu primeiro professor e de lá para cá eu venho acompanhando a sua carreira. E nós sabemos que na época não foi tão fácil, né, a sua ida, a sua saída, mas a gente quer parabenizar o seu trabalho, sua dedicação, que Deus abençoe você e sua família.